Bom, pessoal, começando mais um vídeo hoje, eu vou lhes trazer a minha visão aí de como é que você pode conseguir uma promoção, tá? Como é que você vai, as estratégias que você pode utilizar, coisas que você tem que manter em mente, beleza? E eu acho que começar primeiro por um disclaimer, tá? Um disclaimer é algo muito importante aqui que é necessário você entender é que a única pessoa responsável pela sua carreira é você, tá? Então, assim, se você tem a impressão que, sei lá, trabalha num negócio pequeno, aí o dono vai te promover, e aí, sei lá, trabalha numa empresa média ou grande porte, que o gerente, ele tá cuidando da sua carreira, cara, isso não existe, tá? A única forma desse existir é você já estar aplicando um dos conceitos, e é o conceito que eu vou começar, é você se tornar um cara necessário dentro da equipe, dentro da organização que você trabalha, tá? Como é que você vai se tornar necessário, então? Você vai lá no seu gerente, você vai lá no seu chefe, no seu diretor, o cara principal lá, e aí você vai falar para ele assim: cara, eu quero evoluir na minha carreira. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso pegar mais responsabilidade? O que eu posso fazer para evoluir aqui dentro, tá? E aí é bem provável que o cara, né, tenha uma conversa com você e talvez vocês cheguem a um consenso, ele te traga mais responsabilidades e coisas assim. E pode ser que não também, tá? Mas é aquilo, você tem que tentar, você tem que ir atrás e principalmente procurar por pessoas que vão te ajudar a crescer dentro da empresa, e o único jeito de crescer é tomando responsabilidade, tá? E nós vamos entrar aqui nesse caso, você entender a sua responsabilidade atual e o seu impacto na empresa. Tá, esse é o segundo item. Por que, que eu digo isso? Se você tem um baixo impacto, a sua necessidade dentro da empresa não é muito alta. Entendeu? Se você está colocando, alterando a corzinha de botão, se você está fazendo endpoints de get, sei lá, para trazer uma variável para o front-end, essas coisas normalmente não dão responsabilidade, elas não dão autoridade, é um trabalho bem baixo nível, assim. Então, o que você quer são coisas que envolvam exercer uma inteligência dentro dos dados, sabe? Algo muito parecido com relatórios. O que você quer são projetos que envolvam R&D, ou seja, Research and Development, pesquisa e desenvolvimento, tá? São coisas que ainda não existem, mas a gente tem dados e aí precisa estruturar, organizar e criar um sistema. E aí você quer esses projetos. Só que para você conseguir essa responsabilidade, você tem que correr atrás delas, primeiramente, tá? Quem não mama não chora. Se você não for falar com o pessoal que você quer e você, obviamente, não tendo a habilidade para estar nesse nível, raramente você vai conseguir. Mas existem casos aí, muitas empresas até, que o cara ele vai te dar uma oportunidade de você se responsabilizar, mesmo talvez você não tendo a habilidade ou ele não percebendo você nesse nível ainda, porque muitas vezes é ali que você vai crescer. Tá? Você cresce através de oportunidades, você cresce através do estresse, então você precisa se colocar em situações onde você vai se estressar. É igual musculação, certo? O cérebro ele funciona da mesma forma, porque na verdade tudo funciona igual o cérebro. E de que forma o cérebro funciona? Você estressa ele um pouquinho, você dá os recursos necessários de descanso e recursos para ele crescer, que é, né, proteína, essas coisas assim. Consequentemente, ele fica maior, mais forte, mais flexível, certo? E você consegue utilizar mais. Agora, qual que é a relação que a responsabilidade tem? Por que ela é tão importante, né? Eu falei no meu primeiro vídeo. E por que ela é tão importante, assim, a responsabilidade? Porque a responsabilidade normalmente tem a ver com riscos. E eu acho que é algo muito comum, principalmente para quem vem de família mais humilde, para quem tem já passou por certas situações assim, a gente tenta evitar o risco, tá? E o jeito certo de você crescer é você gerenciar o risco.
Tá? As empresas no geral, elas trabalham com gerência de risco, porque o trabalho que você está fazendo, no fim, ele é solucionar o problema de alguém. Tá? Você está solucionando o problema de alguém, você está prestando um serviço que soluciona um problema do cara, você está vendendo um produto que soluciona um problema do cara. Tá? Se você for por marketing, essas coisas assim, eles normalmente vão falar de dor, eles normalmente vão falar sobre necessidade, e é essa a verdade. Você está trazendo alguma solução para isso. E aí, do momento que você está trazendo uma solução para isso, você teoricamente é responsável por ela. Entende? Então, quando você faz uma funcionalidade que não funciona e não entrega o que ela deveria, é responsabilidade sua. O usuário vai cobrar de você, por mais que ele tenha te dito nada com nada, por mais que ele tenha pedido, sei lá, cria um novo Facebook, um novo Uber, um novo Instagram aí, né? Eles adoram fazer isso. Mas ele vai te responsabilizar e ele não vai te responsabilizar só nesse ramo. Ele vai te responsabilizar em qualquer lugar. Tá? Se você for fazer qualquer coisa aí, as pessoas vão reclamar dos políticos, as pessoas vão reclamar dos fazendeiros, as pessoas vão reclamar dos caras da TI, as pessoas vão reclamar da prefeitura, as pessoas vão reclamar de todo mundo, tá? Por quê? Porque a gente gosta de fugir de risco, a gente gosta de jogar essa bola para as outras pessoas, porque isso é gostoso, né? É legal, é bom pro ego você não pensar assim. Mas, levando em consideração que você quer crescer na sua carreira, você tem que tirar essa mentalidade da sua cabeça, tá? Você tem que aprender a gerenciar risco, e aprender a gerenciar risco vem através da seguinte forma. Primeiro é que você tem que começar a procurar e a entender os riscos que existem naquilo que você está fazendo. Tá? Isso é muito valioso em negócios, isso é muito valioso para a empresa. É você conseguir colocar os riscos na mesa. Tá? Se você for, é que nem TDD, né, que é Test Driven Development, que é o desenvolvimento orientado a testes, você está desenvolvendo orientado a risco do programa quebrar, a risco de tal coisa dar errado. Teste nada mais é do que uma segurança para um risco. Você está testando, né? Testando. E para não ter risco. E, cara, a gente valoriza muito isso. Qualquer lugar valoriza muito isso, porque tipo assim, cara, eu não preciso me preocupar com isso. Entendeu? Ao eu aprender a gerenciar os riscos, eu tô tirando essa carga cognitiva de mim. Entendeu? É por isso que a gente fala tanto sobre código limpo, código desacoplado e tudo mais, é porque ele diminui o risco de você quebrar um código lá na puta que pariu. Os testes existem para você evitar o risco de subir coisa porcaria para produção. Então, assim, gerenciamento de risco é muito importante. Quanto mais risco você lida dentro do seu trabalho, mais responsabilidade você tem, consequentemente, mais dinheiro você vai ganhar. É assim que funciona. Entendeu? É por isso que empresas elas ganham muito dinheiro, elas dão muito dinheiro. É porque você está tratando um risco para outra pessoa, você está tirando uma dor dela. Agora nós vamos falar então sobre algo mais implementável, assim, certo? Porque agora eu basicamente falei sobre coisas mais teóricas e tudo mais. Você tem que ir e procurar essa pessoa, tá? Meio que até uma obrigação sua você saber quem é essa pessoa, quem é a pessoa que pode te dar uma oportunidade. Você tem que procurar essa pessoa e você tem que ter uma conversa muito séria com ela, com relação à sua carreira, o que você quer, que você quer crescer, que você quer crescer dentro da empresa. Isso é muito importante, porque um gerente, um chefe, no geral, eles respondem aos interesses da empresa, tá? Você tem que ter isso na mente. Tudo ali, as pessoas que estão trabalhando para aquela empresa, elas estão gerenciando o que é de interesse da empresa. Você não pode tirar isso da sua cabeça. É interesse da empresa. Então, quem tem que focar nos seus interesses são vocês. Vocês têm que trazer os seus interesses de uma forma que se alinhe com o da empresa ou com o daquela pessoa, né? Porque aquela pessoa também tem os interesses delas e ela estão focando na empresa. Você vai trazer isso, então, para dizer assim, cara, eu quero te ajudar a crescer. Por quê? Porque você crescendo, esse cara também cresce. Tá, claro, se o cara tem medo que você vai crescer é porque ele não quer crescer.
Tá? O cara que, eu tenho medo que você vai roubar a minha vaga, eu tenho medo que você vai roubar meu lugar, esse cara ele não quer crescer. É isso, ele tá confortável onde ele quer ficar onde ele tá. Mas um cara que quer crescer ainda mais, ele vai abrir um espaço para você, porque você vai diminuir a responsabilidade e os riscos dele, consequentemente ele também vai se permitir arriscar mais. Com certeza ele vai trazer um trabalho melhor, porque ele vai ter alguém aliado ali. A segunda coisa que você deve fazer é ter noção do seu impacto. Como é que você tem noção do seu impacto? Você precisa escrever, anotar, ter uma agenda, tá? Uma agenda é muito importante. Uma agenda para você entender o que você trabalhou, o que você fez, qual o impacto que isso tem na empresa e até mesmo no seu trabalho e na sua carreira, tá? Porque quando você tem uma agenda, quando você sabe no que você está trabalhando, você consegue se expressar melhor para os clientes, você consegue se expressar melhor para os stakeholders, tá? E levando em consideração aqui algo muito importante, é que como nós estamos falando de carreira, a empresa é um stakeholder seu, tá? Então você tem que pensar assim, ó, eu consegui desenvolver a minha habilidade de falar sobre esse assunto, de mostrar a minha expertise, de demonstrar a minha autoridade dentro disso que eu estou trabalhando. Muito importante, muito importante. Comunicação sempre vai ser a coisa mais importante, sempre vai ser a habilidade mais diferenciadora de todas, tá? Quem não chora não mama. Então você tem que aprender a chorar, tá? E você vai lá, fala, você aprende a falar. Às vezes vão ter pessoas que vão preferir que você fale de uma forma mais simples, outras vezes vão ter pessoas que vão gostar mais de um jargão. Mas você tem que sempre aprender a falar. E como é que você aprende a falar? Você aprende lendo, você aprende escrevendo e você aprende, obviamente, falando e botando a cara a tapa, correndo o risco, tá? Porque você não cresce na sua carreira se você não correr o risco, tá? Se você não corre o risco, você não cresce. Então é bom ter uma agenda que você escreve ali as coisas que você fez e como é que isso impactou e aonde isso impactou, tá? Se você for um cara que preferir mais ter um sistema, teve uma época que eu tinha um sistema de chamados, mas aí eu ficava copiando meio que o chamado dentro do software da empresa para esse meu, e aí eu colocava minhas notas lá, e aí eu comecei a perceber assim, não, mas eu preciso demonstrar essas minhas notas, eu preciso que quando o meu chefe entrar lá naquele chamado para ele saber, porque ele vai copiar como é que é o nome, cara? Ele vai copiar quando a gente dá o git push lá, Vixe Maria. O merge request, ele vai pegar o link do merge request, ele vai ver os riscos que eu anotei, a funcionalidade, como é que eu descrevi, como é que eu pensei, tudo direitinho. Ele vai olhar lá. E cara, isso é importante, tá? É importante porque programação é traduzir algo de um domínio para para informática, tá? Informática é informação automatizada, você tem que a informação é uma construção a partir de dados, então quanto mais você souber se expressar, melhor você vai conseguir organizar dados e informações e você vai conseguir expor isso, consequentemente as pessoas vão criar mais confiança e te dar uma autoridade maior, e através da autoridade você vai conseguir demonstrar que você consegue lidar com esse risco. Consequentemente, responsabilidades novas serão disponibilizadas para você, e responsabilidade aqui equivale a oportunidade. Tá? Então, fale com seu chefe, fale com seu gerente, fale com a pessoa que tem o poder de mudar a sua carreira. Anote o impacto que você está tendo na empresa, perceba o impacto que você está tendo na empresa, tá? Porque às vezes você tem um impacto maior, às vezes você não precisa fazer isso, porque na verdade você já está fazendo isso. Não de uma forma que a gente diria ativa, ou seja, eu anoto o meu impacto e eu faço não sei o que, mas não, os caras estão jogando responsabilidade para cima de você, os caras estão jogando para você lidar com o risco.
É o famoso, o cara lá de cima tira o dele da reta e sobe para você. E aí cabe a você a desenvolver essa habilidade e essa autoridade ali para conseguir falar com o cliente, para conseguir falar com o gerente, né? E aí isso vai te possibilitar ter novas oportunidades, tá? Então, ter agência da sua própria carreira, entender que, cara, ninguém liga para você, tá? Ninguém liga para você. Você tem que ir atrás do que você quer, você tem que ir atrás da sua carreira, você tem que se desenvolver, tá? A empresa que ela te obriga a se desenvolver, ela está preocupada com a qualidade das pessoas que trabalham lá, ela não está realmente preocupada com você, porque aumentando a qualidade das pessoas que trabalham lá, forçando elas a estudar, elas podem cobrar mais de você, tá? Então, porque elas vão te dizer, eu investi em ti, e aí agora tu não está trabalhando, tu não está entregando, não sei o quê. Dois, tenha noção do impacto que você está trazendo para a empresa, tá? Tanto para você poder falar assim, pô, mas olha as responsabilidades que eu tenho, olha essa funcionalidade aqui que eu fiz, eu aumentei em 40% a velocidade naquele relatório, consequentemente usou um relatório mais, ou a gente aplicou Business Intelligence através de um relatório que eu criei e agora a gente criou um novo serviço que a gente está vendendo esse serviço e quem fez esse serviço, quem pensou esse serviço, quem programou o serviço foi tudo eu e eu não estou recebendo nada por isso, vocês estão embolsando tudo, tá? E por fim, nunca fale isso que eu acabei de falar, aprenda a negociar, tá? E aprender a negociar é sempre entender aquela questão que eu falei lá logo no início, é que você não está ali para ganhar do cara. Uma negociação nunca é eu contra você, você contra eu. Uma negociação, ela sempre ocorre da seguinte forma: cara, a gente tem isso aqui, mas a gente podia ter isso aqui. Peraí. A gente tem isso aqui, mas a gente podia ter isso aqui. Entendeu? É isso que você tem que mostrar pro seu gerente, pro seu chefe. É que, nossa, nós temos 100%, mas eu consigo 150 para nós. Por que eu consigo 150? Porque eu consigo aplicar essa responsabilidade. Eu consigo dominar esse risco aqui para você. Consequentemente, você me passa essa responsabilidade e você vai atrás de novos riscos, novos mercados, mais dinheiro e tudo. Só que você tem que ter sempre noção do que você está fazendo. Você que tem que cuidar da sua carreira. Beleza? Essa é uma dica muito importante, tá? Muito importante, porque é muito comum que a gente se doe para a empresa e trabalhe, faz altas horas e faz não sei o que, e aí por algum motivo tem algum projeto atrasado, e aí você vai lá e trabalha no fim de semana, trabalha no feriado e não sei o que, os caras te recompensam como pizza e não pode. Tá? Se você tiver os seus as questões que você impacta dentro da empresa uh, dentro do seu radar, você vai conseguir perceber aonde que você tem que atacar para você crescer, tá? Não apenas dentro da empresa, mas até pessoalmente, porque você vai começar a entender, cara, eu tô fugindo disso aqui, eu tô fugindo das responsabilidades, eu tô fugindo de não sei o que, porque eu fazia isso, tá? Eu sei programar assim, ó, desde que eu tinha, sei lá, 11 anos de idade, antes, tá? Mas eu comecei com projetos de programação com servidor de Tibia quando eu tinha 11 anos de idade. E assim, era um saco, porque as pessoas ficavam me cobrando, elas queriam entrar mais rápido, elas queriam que não travasse, elas tipo, pagavam para comprar premium e aí elas queriam a premium delas, e aí se fulano usou um esquema para ganhar dinheiro, elas querem que eu resolva, então assim, você vai ser cobrado. E eu queria fugir disso, porque é responsabilidade. Só que aí eu percebi que assim, não, a responsabilidade ela é boa, porque a responsabilidade vai me recompensar. Porque eu tô lidando com esse risco e eu tô tirando toda essa parada das pessoas, tá? E eu tô trazendo algo que elas vão poder usufruir e, consequentemente, elas vão estar dispostas a me pagar mais, entendeu? E então, acho que desse assunto assim já deu. Acho que eu já falei bastante, tá? Até entrei num certo loop, me repeti aqui. É um assunto bem meio novo para mim, né? Como eu disse, eu tentei fugir muito disso na minha vida inteira. Meu pai queria muito que eu trabalhasse quando eu era criança. Eu não queria trabalhar, era um saco. Então eu fugi de toda a responsabilidade porque eu já tinha responsabilidade em casa. Eventualmente eu comecei a perceber que fugir da responsabilidade fazia com que eu vivesse uma vida de droga, fazia com que eu vivesse uma vida covarde e não fosse atrás das coisas que eu quero.
tá? E consequentemente eu não ganhava muito bem, porque por mais que eu tivesse expertise, eu não ia atrás de resolver os problemas, porque eu não queria risco, eu não queria responsabilidade, beleza? Então, comente aqui embaixo o que você acha disso, deixa o seu like aí, muito importante para eu saber como é que tá sendo os vídeos, compartilhe com seus amigos, aquele cara que quer uma promoção, aquela moça que tem vergonha de falar, não sabe o que deve fazer, tá? Se comuniquem, a comunicação é a coisa mais importante que você pode ter. Beleza? Deixa o rastro, deixa a autoridade, demonstra os seus limites. A comunicação é o canal. Valeu, falou!